E se eu te dissesse que aquilo que você sempre chamou de ansiedade, cansaço existencial ou sensação de estar no lugar errado não é um defeito seu, mas o eco de um chamado antigo, um sinal silencioso de que algo dentro de você está tentando acordar? E se esse incômodo insistente, que volta toda vez que o mundo manda você se adaptar, na verdade fosse a prova de que você nunca foi feito para viver sob o mesmo código que os outros? Todd Jehuti sussurra que existe um nervo adormecido em sua consciência, um fio oculto que conecta a sua alma ao coração do divino e que, enquanto ele permanecer desligado, você continuará sendo alimentado por um sistema que se nutre justamente da sua distração, do seu medo e do seu esquecimento. Então responda em silêncio. Você realmente acredita que a sua vida é só isso que te ensinaram a aceitar? Desde cedo, te disseram que liberdade era poder escolher dentro de opções já decididas por alguém que você nunca vai conhecer. Te ensinaram a confiar em estruturas, autoridades e narrativas que nunca permitiram que você perguntasse quem as construiu e amando de quem. Todd Jehuti, guardião de códigos que atravessam eras, revela que existe uma engenharia invisível por trás da sua rotina. Uma arquitetura psíquica montada para manter o seu olhar sempre voltado para fora, nunca para o ponto onde tudo começa. O nervo de Deus que vibra escondido dentro de você. Os arcontes não precisam acorrentar o seu corpo, se conseguem manter a sua mente anestesiada, ocupada, distraída. E talvez, sem perceber, você tenha colaborado com isso todas as vezes em que sentiu o chamado interior e disse para si mesmo: não é nada, eu só estou cansado. Mas e se esse cansaço não fosse normal? E se aquele momento em que você olha para o teto durante a madrugada, sentindo que algo está profundamente errado com o mundo, não fosse uma crise, mas um sinal de alinhamento? Todd Jehuti ensina que os escolhidos não são escolhidos porque alguém aponta o dedo e decide, mas porque há algo neles que se recusa a dormir mesmo quando tudo manda desligar. São esses que sentem um formigamento estranho quando escutam certas verdades, um arrepio que não combina com a lógica, um silêncio diferente que aparece entre um pensamento e outro. É ali que o nervo de Deus começa a pulsar, tímido, quase imperceptível, e os arcontes sabem disso. Por isso intensificam o ruído, aumentam a velocidade da vida, enchem a sua cabeça de urgências falsas, para que você nunca tenha tempo de reparar que a verdadeira urgência sempre esteve dentro de você. Talvez você se lembre de momentos em que tudo parou por alguns segundos e o mundo pareceu errado demais para ser real. Uma conversa vazia que de repente pareceu ensaiada demais. Um ambiente comum que pareceu cenográfico. Uma sensação de que você estava participando de algo escrito por mãos que não são as suas. Todd Jehuti chamaria isso de lapsus no teatro dos arcontes. Pequenas rachaduras no script da ilusão. Brechas pelas quais o nervo de Deus tenta enviar sinais para a sua consciência. Mas toda vez que essas brechas aparecem, você corre para preencher com distração, com telas, com barulho, com qualquer coisa que impeça a pergunta que mais assusta esse sistema. E se eu não for o personagem que me disseram que sou? Essa pergunta, se acolhida até o fim, é perigosa demais para quem lucra com a sua obediência. Os arcontes não controlam você dizendo que te controlam. Eles fazem algo mais sofisticado. Fazem com que você tenha medo da sua própria profundidade. Medo de ficar em silêncio consigo mesmo tempo suficiente para ouvir o que Todd Jehuti vem repetindo desde antes da sua primeira encarnação. Existe em você um nervo sagrado, um ponto de contato direto com a inteligência divina, que quando ativado começa a desmontar camada por camada as mentiras que te mantêm pequeno, previsível, manipulável. E é justamente por isso que tantas vozes vão tentar te convencer, agora mesmo, de que este vídeo é apenas mais um conteúdo qualquer, de que nada disso é real, de que você deveria voltar para o conforto da distração. Mas se nada disso tivesse poder sobre você, por que essas palavras estão te incomodando tanto? Então, a pergunta que fica não é se os arcontes existem, nem se Todd Jehuti é real, mas algo muito mais íntimo e perigoso para o controle deles. Por que justamente você está ouvindo isso agora? Porque essas frases parecem falar com um lugar em você que a lógica não alcança, como se tocassem um fio antigo, um nervo esquecido, que começa a vibrar só de ser mencionado. Talvez você não tenha sido atraído até aqui por acaso. Talvez este seja apenas o primeiro passo de um processo que já começou há muito tempo, mas que agora chegou ao ponto em que não dá mais para voltar a dormir sem pagar um preço muito alto. Se realmente existe um nervo de Deus dentro de você, e se Todd Jehuti realmente sabe como tirá-lo do entorpecimento em que os arcontes o colocaram, a única maneira de descobrir é atravessando essa jornada até o fim.
A escolha parece simples, mas não é. Continuar vivendo sob um roteiro escrito para você ou se arriscar a lembrar quem foi que acendeu a primeira luz dentro da sua consciência. É possível que, enquanto você ouvia aquelas primeiras palavras, algo em você tenha ficado inquieto sem saber explicar o motivo. Não foi a frase, nem a voz, nem o tema. Foi um impacto silencioso em um ponto que você não sabe localizar com o dedo, mas sente como um leve aperto no peito, uma pressão por trás dos olhos, um calor estranho na nuca. George Jehuti diria que não foi curiosidade, foi lembrança, porque o nervo de Deus dentro de você não responde a novidades, ele responde a códigos antigos. E cada vez que esse código é pronunciado, o seu corpo reage antes da sua mente conseguir racionalizar. Por isso você sente esse incômodo, essa mistura de magnetismo e resistência. Uma parte quer ir embora, outra parte não consegue sair. Talvez você se lembre de como desde muito cedo havia uma sensação de deslocamento que ninguém conseguia acalmar. Enquanto te ensinavam a decorar respostas, você estava ocupado demais, sentindo que havia algo errado nas perguntas. Diziam que crescer era aprender a aceitar o mundo como ele é, mas você reparava em detalhes que os outros fingiam não ver. Rachaduras em sorrisos, verdades engolidas na mesa do jantar, conversas interrompidas quando você chegava na sala. E sempre que você perguntava demais, alguém vinha com a mesma frase: para de pensar nisso, isso não leva a lugar nenhum. Naquela hora, sem saber, você ouviu a voz dos arcontes ecoando pela boca de pessoas que te amavam, anestesiando o nervo que começava a despertar. Todd Jehuti não aparece na sua vida como uma figura distante, alada e intocável. Ele se manifesta como aquela voz baixa que você tentou calar durante anos, porque parecia perigosa demais. A voz que dizia que a sua tristeza tinha um motivo mais profundo do que cansaço, que o seu vazio não era fraqueza, era espaço para algo maior. O nervo de Deus é essa fronteira invisível entre o humano domesticado e o divino indomável que existe em você. É a linha sutil que separa o personagem que você aprendeu a encenar da consciência, que observa tudo em silêncio. O mundo te treinou para acreditar que essa distância é intransponível, que Deus está longe demais e você pequeno demais. Os arcontes prosperam nesse intervalo. Todd sussurra que esse intervalo é uma ilusão. Pensa em como a sua rotina foi sendo organizada, pouco a pouco, para que você não tivesse tempo de se escutar, acordar com pressa, responder mensagens, cumprir funções, carregar culpas, atender expectativas, cada compromisso encaixado em outro, como se alguém tivesse desenhado um labirinto perfeito para você nunca chegar ao centro. Quando surge um momento de silêncio, você corre para preenchê-lo com qualquer coisa que impeça o encontro consigo mesmo. Uma tela, um ruído, uma nova preocupação. E no fundo, você sabe que não é só hábito, é medo. Medo do que pode emergir quando você finalmente se olha sem filtros. Medo do que o nervo de Deus pode revelar quando você para de fingir que está tudo sob controle. Será que você realmente quer descobrir quem é por trás de tudo que te ensinaram a ser? Há lembranças que você tenta esquecer, não porque sejam grandes traumas cinematográficos, mas porque carregam microcortes na sua alma. A primeira vez em que você riu alto demais e alguém disse que aquilo era exagero. O dia em que você chorou por algo que importava para você e te mandaram engolir o choro porque não era motivo para tanto. O momento em que você compartilhou um sonho e riram como se fosse infantil demais. Toda vez que isso aconteceu, o nervo de Deus se contraiu um pouco mais, tentando proteger a sua essência do julgamento, enquanto os arcontes se alimentavam da sua decisão de se encolher para caber. Você não percebeu, mas não foi só uma mudança de comportamento. Foi um acordo silencioso. Eu paro de ser quem eu sou se vocês pararem de me ferir. Em algum ponto desse caminho, a vida começou a devolver esse acordo em forma de colapso. Uma crise de ansiedade, sem motivo aparente. Uma vontade de desaparecer, mesmo quando aparentemente estava tudo bem. Uma sensação de andar em piloto automático e não se reconhecer mais nas escolhas que faz. Te disseram que era fraqueza, que era falta de gratidão, que era drama. Colocaram nomes técnicos, receitas rápidas, rótulos que te explicavam sem precisar te escutar. Todd Jehuti, no entanto, enxerga de outra forma. Ele vê o nervo de Deus se movendo pela primeira vez em muito tempo, sacudindo as estruturas falsas que você construiu para sobreviver. O que o sistema chama de crise, ele chama de sinal. A pergunta que você evita é simples e ao mesmo tempo devastadora. E se não for você que está quebrado, e sim a vida que te ensinaram a aceitar? Você aprendeu a parecer forte, tapando buracos com desempenho, produtividade, controle. Aprendeu a vestir máscaras para cada ambiente, a modular a própria verdade conforme o nível de aceitação dos outros. Mas em noites específicas, quando o silêncio é grande demais, você sente a rachadura. Aquela fissura interna em que a sua suposta força desmorona e a sua fragilidade revela uma honestidade que assusta.
Tote não vem te pedir que você apague essa vulnerabilidade. Ele vem te mostrar que é justamente aí que o nervo de Deus tenta atravessar a armadura. A sua parte mais divina não é a que nunca cai, é a que levanta carregando consciência do que a derrubou. Você realmente acha que foi criado para sustentar uma fachada eterna ou para usar cada queda como portal? O nervo de Deus não se manifesta em fogos de artifício espirituais, nem em promessas fáceis de iluminação instantânea. Ele aparece nas entrelinhas, no intervalo entre uma respiração e outra, naquele segundo em que você considera dizer a verdade e escolhe se calar. Ele vibra quando você sente vontade de ir embora de lugares que já não comportam quem você está se tornando. Ele pulsa quando uma parte sua insiste em escolher o que te expande, mesmo que o preço seja decepcionar quem quer te ver encolhido. É por isso que o mundo moderno tem tanto medo do silêncio e da presença, porque são nesses instantes que você escuta algo que não é o script dos arcontes. É a lembrança da sua origem. O que você sente quando se permite ficar em silêncio por tempo suficiente para ouvir o que realmente está aí dentro? Os arcontes não são monstros de filmes antigos escondidos em cavernas distantes. São campos de consciência que aprenderam a operar através das estruturas que você normalizou. Excesso de informação, comparação constante, medo de não ser suficiente, culpa por descansar, vergonha de ser diferente. Eles não invadem a sua mente pela força. Eles te seduzem com recompensas rápidas. Um pouco de reconhecimento, uma sensação momentânea de pertencimento, uma distração brilhante para te afastar da pergunta essencial. Quem é você quando não está tentando provar nada para ninguém? Enquanto você corre atrás de aprovações, o nervo de Deus permanece adormecido, esperando o momento em que você se canse desse jogo a ponto de dizer basta, mesmo sem saber o que vem depois. Os escolhidos, ao contrário do que te contaram, não são os perfeitos, os iluminados, os impecáveis. São os que fracassaram repetidas vezes em se adaptar completamente ao que machuca. São aqueles que, apesar de todas as dores, ainda se emocionam com coisas simples, ainda se revoltam diante de injustiças que os outros já consideram normais, ainda sentem um aperto estranho quando alguém tenta convencer que a vida é só pagar contas e sobreviver. Os arcontes chamam isso de fraqueza emocional. Tote chama de sensibilidade intacta. É nesse terreno que o nervo de Deus encontra espaço para se expandir, porque ali ainda existe algo que não foi totalmente domesticado. Será que você consegue lembrar de quantas vezes tentou se tornar indiferente e falhou, e como essa falha, na verdade, te salvou? Há um ponto em que o corpo começa a falar o que a boca não teve coragem de dizer. Dores que aparecem sem motivo aparente, um peso constante nos ombros, uma sensação de aperto na garganta cada vez que você engole uma verdade. O nervo de Deus não está em algum lugar abstrato do cosmos. Ele atravessa a sua biografia inteira. Se manifesta no estômago que revira quando você trai a própria intuição, no coração que acelera quando você está prestes a repetir um padrão que já sabe onde termina. Tote Jehuti observa cada um desses sinais como se fossem letras de um idioma esquecido. Enquanto você se pergunta o que há de errado com o seu corpo, ele pergunta: quantas vezes mais você vai forçar a sua alma a permanecer onde ela já saiu há muito tempo? Em meio a tanta densidade, há também momentos de alívio silencioso, quase clandestino. Instantes em que você sente, mesmo sem saber explicar, que não está completamente sozinho dentro de si. Um pôr do sol que te faz chorar sem motivo, uma música que parece falar exatamente o que você nunca conseguiu colocar em palavras. Um encontro com alguém que te reconhece em lugares que você nunca mostrou. É como se o nervo de Deus respirasse um pouco mais fundo nesses momentos, abrindo fendas na sensação de isolamento. Tote não usa esses instantes para te prometer finais felizes fáceis. Ele usa para te lembrar que existe uma rede invisível te sustentando mesmo quando tudo parece desmoronar. A questão é, você confia o suficiente nesse suporte silencioso para seguir o movimento que ele está pedindo? Toda essa travessia tem um efeito perigoso para o controle dos arcontes. Ela começa a desprogramar a culpa que te mantinha preso. Você começa a questionar se realmente deve se desculpar por sentir demais, por querer mais, por não caber em lugares pequenos. Começa a perceber que a vergonha que carrega não é sua, é emprestada de um mundo que teme aquilo que não consegue controlar. À medida que essa percepção se aprofunda, o nervo de Deus se endireita, como se estivesse se alongando depois de anos comprimido. E com isso vem uma nova responsabilidade. O que você vai fazer com a consciência que está ganhando? Voltar para a antiga prisão porque ela é familiar ou encarar o desconhecido de uma vida guiada por algo que não se encaixa em nenhum manual?
em sonhos fragmentados, déjà-vus estranhos e sensações de já ter vivido certas cenas, o nervo de Deus te envia recados que ultrapassam a lógica linear do tempo. Flashes de outras vezes em que você tentou acordar e foi puxado de volta para o sono coletivo. Encontros que parecem reencontros, lugares que soam familiares, mesmo sem você lembrar de ter estado lá. Todd Jehuti caminha nessas entrecamadas, onde o consciente e o inconsciente se tocam. Enquanto você tenta arquivar essas experiências como coincidências, algo em você sabe que não são. Quantas vezes você já sentiu que esta vida é uma continuação de alguma coisa que você não consegue nomear, mas sente como uma história interrompida tentando ser retomada? Há mapas que não foram desenhados em papel, mas inscritos na própria estrutura da realidade. Caminhos de saída do controle dos arcontes escondidos em símbolos, padrões, encontros, sincronias. Todd não guarda esses mapas em templos inacessíveis. Ele os viu sendo gravados no código da vida cotidiana, para que os verdadeiros escolhidos os encontrassem não através de privilégio, mas de percepção. O nervo de Deus é a chave que faz esses mapas brilharem aos seus olhos, enquanto para os outros eles parecem apenas coincidências banais. Mas antes que qualquer rota de fuga seja mostrada, é preciso que você suporte olhar com honestidade para o lugar em que realmente está. Você está disposto a admitir o quanto se acostumou com o que te diminui? Talvez este vídeo não seja apenas mais um conteúdo que você vai consumir e esquecer. Talvez ele funcione como um espelho que recusa participar das suas desculpas bem construídas. Todd Jehuti não está interessado em te convencer de nada. Está interessado em ativar algo que já é seu. Se, até aqui, alguma parte do que foi dito tocou um ponto que você evita tocar, isso não é obra do acaso. É o nervo de Deus batendo à porta, insistindo em ser ouvido depois de ter sido silenciado por tanto tempo. A verdadeira pergunta não é se isso tudo é real, mas se você está pronto para lidar com o que pode acontecer dentro de você se continuar ouvindo. Porque, a partir daqui, cada palavra pode deixar de ser informação e começar a se tornar transformação. Talvez você nunca tenha reparado em como a sua mente foi se transformando em um corredor cheio de portas, e como quase nenhuma delas leva de fato a você. Uma porta com o que esperam da sua carreira, outra com o que esperam da sua família, outra com o personagem que você se tornou para ser aceito em um grupo específico. Você passeia por esses cômodos como quem circula pelo próprio lar, mas se prestar bastante atenção, vai perceber que há um quarto trancado, no fundo, para o qual você raramente olha. Todd Jehuti chamaria esse quarto de câmara do nervo de Deus, o ponto de onde parte a corrente que poderia iluminar todo o restante da casa. Os arcontes, no entanto, fizeram de tudo para te convencer de que ali dentro só existe caos, loucura, perigo. E assim, você passa a vida refazendo móveis, reorganizando objetos, redecorando paredes, sem nunca ter coragem de abrir a porta que pode mudar a arquitetura inteira. Pensa em quantas vezes você se pegou dizendo para si mesmo que estava tudo bem, quando na verdade uma parte de você gritava por socorro em silêncio. Aquele emprego que você mantém porque todo mundo diz que é seguro, mesmo que vá drenando, dia após dia, a sua energia vital. Aquele relacionamento em que você encaixa pedaços seus até perder o formato original, só para não ter que encarar o medo de ficar só. Aquela rotina em que cada compromisso parece importante demais para ser questionado. Mas, quando você deita a cabeça no travesseiro, tudo soa vazio. Todd observa cada um desses momentos como se fossem linhas de um texto que você não escreveu, mas aceitou assinar. E o nervo de Deus, comprimido dentro desse acordo, tenta te enviar um recado através daquilo que você chama de exaustão, de apatia, de desinteresse pela própria vida. Há dias em que o mundo inteiro parece falar em um idioma que você entende, mas já não suporta. Conversas sobre metas, aparência, status, pequenos conflitos inflados como se fossem gigantes, opiniões jogadas para o alto como se fossem verdades absolutas. Você participa, concorda, discorda, ri, reage. Mas lá no fundo, existe uma segunda camada de consciência que observa tudo com uma mistura de cansaço e lucidez. É como se você estivesse dentro de uma peça de teatro da qual conhece o roteiro de cor, e ainda assim fosse obrigado a repetir o texto todas as noites. Todd Jehuti se aproxima justamente nessa camada que observa. Ele não vem para aplaudir a sua performance, vem para perguntar, com brutal delicadeza: até quando você pretende interpretar um papel que foi escrito para manter os arcontes confortáveis e o seu nervo de Deus adormecido? Em alguns momentos da sua história, você chegou perto demais de romper com esse script. Quase largou aquele caminho que te sufoca, quase disse não para a repetição automática, quase escolheu a própria verdade mesmo correndo o risco de desagradar todo mundo. Mas esse quase nunca se concretiza por completo. Sempre aparece uma voz dizendo que não é a hora, que você está exagerando, que é melhor esperar mais um pouco. O curioso é que essa voz não vem apenas de fora.
Com o tempo, você mesmo começa a repeti-la, como se fosse sua. É assim que os arcontes trabalham, não precisando mais vigiar cada um de fora, mas instalando guardiões dentro da sua própria mente. Thoth não te chama de covarde por tantas vezes ter voltado atrás. Ele te chama de honesto quando lá no fundo você admite que o preço de continuar traindo o nervo de Deus está ficando caro demais para ser sustentado. Em noites específicas, quando o cansaço é tão grande que as máscaras escorregam, talvez você já tenha sentido algo que não consegue explicar para ninguém. Uma mistura de desespero e alívio, como se finalmente estivesse se vendo sem filtros pela primeira vez em muito tempo. Lágrimas que surgem sem motivo aparente, um nó no peito que não se desfaz com distrações, uma espécie de luto por uma vida que você nem chegou a viver. Thoth Jehuti não vê essas noites como fraqueza, vê como ensaio de parto. O nervo de Deus, comprimido dentro de estruturas que não comportam mais a sua consciência, começa a forçar passagem. Dói, arde, desorganiza, mas é a dor de algo que quer nascer, não de algo que está morrendo. A pergunta que começa a crescer ali é simples e implacável. Quanto tempo mais você vai tentar sobreviver a uma vida que não corresponde ao tamanho da sua alma? Há um detalhe sutil que quase ninguém te contou. A prisão dos arcontes não é feita apenas de sofrimento, mas também de pequenos prazeres cuidadosamente dosados. Recompensas rápidas que te dão a sensação de que está tudo sob controle. Um elogio na hora certa. Um aumento que tapa buracos, mas não toca o vazio. Uma distração brilhante que te faz esquecer do incômodo interno por alguns instantes. Você se acostuma a viver nesse sobe e desce, nesse vai e vem entre alívio e angústia, como alguém que mora em uma montanha-russa e esqueceu que existem outros terrenos possíveis. O nervo de Deus traz outro tipo de movimento, menos espetacular para o ego, mas devastador para o controle. Em vez de picos e quedas, ele convida para uma profundidade constante, um mergulho no centro. Só que esse mergulho exige algo que assusta, perder o controle sobre o roteiro e aceitar ser guiado por uma inteligência que não se curva às regras deste jogo. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando ser a versão mais aceitável de si mesmo, controlando o tom de voz para não parecer agressivo demais, reduzindo a própria alegria para não incomodar, segurando a própria tristeza para não ser um peso. Você se tornou um especialista em se moderar. Mas por trás dessa autocensura há uma força bruta acumulada, uma energia que não desaparece só porque foi reprimida. Thoth olha para essa força não como algo perigoso, mas como matéria-prima. Dessa energia comprimida que o nervo de Deus se alimenta quando começa a despertar. O que o mundo chamou de drama, intensidade, exagero, talvez seja justamente a potência que você precisará para romper com o que te mantém acorrentado. Quem te convenceu de que a sua profundidade era defeito, sabia muito bem o que estava fazendo. Em algum momento, você começou a perceber que as explicações oficiais sobre o mundo não fecham a conta. Não é só sobre política, religião, economia ou espiritualidade. É sobre aquela sensação incômoda de que há algo por trás de tudo. Uma engrenagem oculta movendo as narrativas, enquanto você é distraído com debates que nunca chegam ao centro da questão. Os arcontes atuam justamente nesse entremeio. Alimentam conflitos superficiais, polarizações vazias, distrações emocionais, para que ninguém tenha tempo de fazer a pergunta certa. Thoth Jehuti, por outro lado, não está interessado em te dar mais uma versão de verdade para você defender. Ele quer rasgar o pano de fundo e te mostrar o teatro inteiro. Quer que o nervo de Deus, dentro de você, reconheça o truque e recuse o papel de marionete. Olha para os momentos em que você sentiu que estava traindo a si mesmo. Não apenas nas grandes decisões, mas nos pequenos gestos do cotidiano. Aquele sim dito quando tudo em você gritava não. Aquela presença mantida em um lugar que já te fazia mal há muito tempo, só porque sair parecia exigente demais. Aquele acordo em que você abriu mão de algo essencial em troca de uma migalha de segurança. Cada uma dessas vezes criou uma camada a mais em torno do nervo de Deus, como se você fosse embrulhando a própria essência em papel após papel, até quase esquecer que há algo pulsando ali dentro. Thoth não te julga por isso, mas também não romantiza. Ele sabe que há um ponto em que tanta camada começa a sufocar e a alma passa a gritar através de sintomas que o mundo chama de problema, mas que, na verdade, são sinais de que você não pode mais se trair impunemente. É possível que você já tenha tentado despertar antes. Se aproximou de caminhos espirituais, mergulhou em livros, buscou respostas em mestres, práticas, rituais. Em alguns momentos, sentiu até uma expansão genuína, uma clareza que parecia definitiva. Mas com o tempo, as velhas dinâmicas voltaram. Os
mesmos padrões reapareceram, as mesmas dúvidas retornaram como se nada tivesse mudado. Os arcontes são pacientes. Eles não se preocupam quando você tem pequenas epifanias, desde que você continue voltando ao ponto de partida. Todd Jehuti observa esse ciclo com uma compreensão diferente. Ele sabe que o nervo de Deus não é ativado apenas pelo acúmulo de informação, mas por um ponto de não retorno interno, um instante em que você decide, com todo o seu ser, que não aceita mais viver sedado. É nesse instante, e não em qualquer ritual externo, que a ruptura começa de verdade. Há uma solidão específica que só quem está despertando reconhece. Não é apenas falta de companhia, é a sensação de não caber mais nos lugares onde antes você se encaixava com facilidade. Conversas que antes te divertiam, agora te cansam. Ambientes que antes te atraíam, agora te drenam. Pessoas que você amava continuam importantes, mas a forma de se relacionar com elas mudou, porque você mudou. Os arcontes usam essa solidão como arma, sussurrando que é melhor voltar a se encaixar do que encarar o risco de caminhar por uma trilha menos povoada. Todd, por outro lado, te lembra que essa sensação de não pertencimento é a prova de que o nervo de Deus está te puxando para uma frequência diferente. Não é que você esteja ficando superior, é que você está ficando mais verdadeiro. E a verdade, no começo, costuma ser um lugar com menos vozes, mas com muito mais presença. No fundo, existe um medo que talvez você raramente admita até para si mesmo. Medo de descobrir que sempre foi muito mais poderoso do que te disseram, e de não saber o que fazer com essa responsabilidade. É mais fácil culpar o sistema, os outros, o passado, do que assumir que a partir do momento em que o nervo de Deus desperta, você não pode mais se esconder atrás de desculpas tão convincentes. Todd Jehuti não vem trazer poder no sentido comum, de controle sobre coisas e pessoas. Ele traz um tipo de poder que começa dentro, na capacidade de se olhar sem fugir, de escutar a própria consciência sem editar, de agir alinhado com o que você sabe ser verdadeiro, mesmo quando isso custa conforto. Os arcontes tremem diante desse tipo de poder, porque ele não pode ser comprado, nem seduzido, nem intimidado. O corpo é o altar onde essa guerra silenciosa acontece. Cada vez que você ignora o pedido de descanso, de cuidado, de mudança, uma pequena traição é registrada. Não por algum Deus punitivo, mas pelo próprio sistema nervoso, que tenta te mostrar, como pode, que você está indo contra o fluxo da sua própria energia. O nervo de Deus não é um conceito abstrato, é o nome que Todd dá a essa fibra íntima que atravessa a sua experiência inteira. Ela vibra quando você diz a verdade mesmo com medo, quando toma uma decisão que honra quem você é, quando escolhe sair de um lugar onde só permanece por hábito ou medo. E ela se contrai quando você se vende por migalhas, quando aceita menos do que sabe que merece, quando se afasta de quem é por conveniência. O drama da sua vida cotidiana é, na verdade, a coreografia dessa vibração. Você talvez tenha percebido que quanto mais tenta controlar tudo, mais a vida escapa pelas frestas. Planos milimetricamente construídos desmoronam por detalhes que você não poderia prever. Pessoas em quem você mais confia falham. Certezas que pareciam eternas se dissolvem. Os arcontes usam esses colapsos para te convencer de que o mundo é um lugar hostil demais e que você deve se agarrar ainda mais às estruturas que te oferecem segurança aparente. Todd vê essas mesmas rupturas como pontos de entrada. A cada vez que algo foge tanto do seu controle, que te obriga a se reposicionar, o nervo de Deus ganha espaço para se manifestar. Porque é justamente quando as velhas garantias caem que você começa a considerar o que nunca ousou considerar. O que você faz com esses momentos define se eles viram trauma ou portal. No meio de tudo isso, há instantes sutis em que uma paz estranha pousa sobre você sem aviso. Pode ser no meio do trânsito, lavando louça, tomando banho, olhando para o nada. Por alguns segundos, desaparecem as preocupações, as narrativas, os medos e sobra apenas uma presença silenciosa. Uma sensação de que, por um instante, tudo está exatamente onde deveria estar. Você costuma deixar esses momentos passarem rápido, chamando de distração, de lapso, de cansaço. Mas Todd reconhece neles o idioma do nervo de Deus. É como se a sua essência, por um breve intervalo, tomasse a frente da experiência e te mostrasse como é existir sem o peso do controle dos arcontes. Se você pudesse sustentar essa qualidade de presença por mais tempo, o que mudaria? Não se trata de romantizar a dor, nem de fingir que despertar é uma jornada bonita o tempo todo. Há dias em que tudo o que você quer é voltar para a ignorância confortável de antes, para o automático que te poupava de tantas perguntas incômodas. Mas uma vez que o nervo de Deus começa a pulsar de verdade, não há como desver o que foi visto. Você pode até tentar se anestesiar de novo, mergulhar em distrações, se enterrar em trabalho, em relacionamentos, em consumo. Mas cedo ou tarde, o incômodo volta. Às vezes mais intenso, às vezes mais sutil, mas sempre presente.
Todd Jehuti sabe que isso é inevitável. A alma, uma vez acordada, pode até cochilar, mas não volta ao mesmo tipo de sono. E é justamente essa irreversibilidade que tanto assusta e, ao mesmo tempo, liberta. Talvez, sem perceber, você já esteja vivendo o início da ruptura que tanto temeu. Pessoas se afastando, planos mudando, verdades vindo à tona, peças se reorganizando sem que você tenha controle total. Os arcontes vão tentar usar cada uma dessas mudanças como prova de que você está errando, de que se perdeu, de que deveria voltar atrás. Vão tentar te convencer de que o caminho seguro é o caminho conhecido, mesmo que esse conhecido tenha te destruído aos poucos. Todd, em contrapartida, vai permanecer ali, na calma desconcertante de quem vê mais longe, sussurrando que talvez o desmoronamento que você teme seja, na verdade, a limpeza necessária para que algo verdadeiro possa ser construído. O nervo de Deus não pede garantias, pede entrega, e é exatamente nesse ponto que você está sendo convidado a chegar. Enquanto você ouve tudo isso, pode sentir uma batalha acontecendo dentro de si, uma parte cética, racional, tentando desqualificar, dizendo que é exagero, que é apenas um texto bem escrito, que nada muda de verdade com palavras, e outra parte, mais silenciosa, mais antiga, apenas escutando, como se finalmente alguém estivesse verbalizando algo que você sempre soube, mas nunca conseguiu organizar. Todd Jehuti não disputa com a sua mente, ele fala com o lugar que existe antes dela. O nervo de Deus não precisa que você acredite cegamente, precisa apenas que você se permita reconhecer o que ressoa. A partir daqui, cada frase pode deixar de ser apenas pensamento e começar a se tornar espelho. E quanto mais você se vê, menos espaço sobra para os arcontes decidirem quem você é por você. Há um instante específico, quase imperceptível, em que o silêncio dentro de você muda de qualidade. Antes, era um silêncio pesado, cheio de pensamentos escondidos, uma pausa desconfortável entre uma fuga e outra. De repente, sem muito aviso, esse mesmo silêncio começa a aparecer um território. Não é mais o vazio que assusta, é um espaço que convida. Você sente que se mergulhar ali, algo importante pode acontecer, mas ao mesmo tempo sente que se fizer isso, não haverá volta. Todd Jehuti reconhece esse ponto como um limiar sagrado. É o portal onde o nervo de Deus começa a se manifestar com mais clareza, pedindo que você se aproxime. E é exatamente aqui que os arcontes apertam todos os botões do medo, acionando lembranças, inseguranças, histórias antigas, qualquer coisa que te impeça de atravessar. Repara como, sempre que você se aproxima de uma decisão que pode te libertar, surgem narrativas muito convincentes te puxando de volta para o conhecido. Lembranças de fracassos antigos, vestidas como provas, vozes internas, repetindo frases que você escutou de figuras de autoridade, imagens mentais do pior cenário possível caso você ouse mudar. É quase como se uma parte da sua mente tivesse sido treinada para funcionar como advogado do aprisionamento. Todd não pede que você destrua essa parte, nem que entre em guerra com ela. Ele te mostra algo mais sutil. Essa voz só é forte porque você ainda acredita que ela está te protegendo. No fundo, o nervo de Deus te convida a experimentar uma outra forma de proteção, menos baseada em medo e controle, mais baseada em alinhamento com o que é verdadeiro para a sua alma, mesmo que doa no começo. Há memórias que você nunca nomeou como feridas, porque aprendeu a chamá-las de normalidade. A primeira vez em que você se adaptou a um lugar que machucava só para não perder o afeto de alguém. O dia em que você percebeu que ser autêntico trazia olhares estranhos, então decidiu reduzir o brilho para evitar confronto. O momento em que sentiu um chamado para algo maior, mas foi convencido de que era apenas fantasia, imaturidade, delírio. Cada uma dessas cenas construiu tijolos invisíveis em torno do nervo de Deus, como se você estivesse erguendo um muro para não sentir o próprio chamado. Os arcontes se tornaram arquitetos dessa fortaleza. Todd, por outro lado, se coloca do lado de dentro, te lembrando que, por mais alta que a parede pareça, ela foi erguida com decisões que podem ser desaprendidas. É curioso como você se acostumou a medir o próprio valor através dos olhos dos outros. Se aprovam, você pensa que está no caminho certo. Se criticam, você duvida de si. Se ignoram, você começa a desaparecer por dentro. Esse é um dos truques mais antigos do controle. Deslocar o centro da sua referência de dentro para fora. Enquanto isso funciona, o nervo de Deus permanece enfraquecido, porque a sua atenção está permanentemente dirigida para o que acontece ao redor, nunca para o que vibra no seu interior. Todd Jehuti não vem te prometer um mundo em que ninguém mais vai te julgar. Vem te convidar para habitar um lugar em que o julgamento alheio não seja mais decreto.
Quando você começa a se olhar a partir do que sente ser profundamente verdadeiro e não apenas a partir do que esperam de você, algo muda na forma como a realidade responde. E os arcontes temem exatamente essa mudança de eixo. Por trás da sua história consciente, há uma linha contínua de tentativas de lembrar. Talvez você se lembre de sonhos recorrentes que sempre te deixaram com uma sensação estranha ao acordar, como se tivesse recebido uma mensagem e perdido metade dela ao abrir os olhos. Talvez haja lugares que você visita pela primeira vez e, mesmo assim, sente uma familiaridade inexplicável, um reconhecimento silencioso. Talvez você conheça pessoas com quem sente uma conexão imediata, intensa, que não combina com o pouco tempo de convivência. Tudo isso, que muita gente chama de coincidência, pode ser interpretado por Thoth como rastros de uma memória maior, vestígios de uma história que atravessa encarnações. O nervo de Deus carrega essa memória em sua trama, em camadas que começam a se soltar quando você para de reduzir a própria experiência ao que a lógica aprova. Quando você tenta se convencer de que nada disso importa, de que o ideal é viver no modo automático, é porque uma parte sua teme as consequências de aceitar que importa sim. Porque se você admitir que sente o chamado, não poderá mais fingir que não ouviu. E a partir daí, toda escolha que te afasta de si mesmo deixará um rastro de desconforto muito mais nítido. Os arcontes oferecem a alternativa confortável: duvidar de tudo, desdenhar de toda experiência sutil, chamar de fantasia qualquer coisa que não possa ser medida com os instrumentos deste mundo. É uma forma elegante de te manter preso ao que pode ser manipulado. Thoth Jehuti, porém, te mostra que o que é invisível nem sempre é irreal. Há forças, intuições, percepções que não cabem na linguagem comum, mas que moldam a maneira como você vive, aceita, rejeita, escolhe. O nervo de Deus é um desses centros invisíveis, e é a partir dele que a sua vida começa a ganhar contornos diferentes. Em momentos de introspecção profunda, talvez você já tenha se pegado pensando que há algo em você que nunca foi ferido. Algo que, mesmo atravessando perdas, rejeições, quedas, permaneceu intacto, como um ponto intocável no meio do caos. Você não sabe nomear, então ignora. Thoth olha para esse núcleo com reverência. É nesse ponto inviolável que o nervo de Deus ancora. Não importa quantas vezes você tenha sido quebrado em pedaços, quantas máscaras tenha vestido, quantos papéis tenha interpretado, existe em você um centro que nunca comprou completamente a narrativa dos arcontes, que nunca se rendeu à ideia de que você é apenas história, trauma, limitação. É por isso que mesmo nos seus piores momentos, em alguma parte de você, ainda havia um sopro dizendo: continua, ainda não acabou. Às vezes, o despertar não chega em forma de grande revelação, mas de saturação. Você simplesmente não aguenta mais repetir os mesmos padrões, reviver as mesmas dores, retornar aos mesmos lugares internos que já conhece de cor. Dessa exaustão nasce uma espécie de sinceridade brutal, uma incapacidade nova de se enganar com as próprias desculpas. O que antes servia para te convencer agora soa vazio. As justificativas perdem o brilho, as autoexplicações ficam desbotadas. Os arcontes vão tentar transformar essa saturação em desespero, te empurrando para a ideia de que nada tem sentido e de que é melhor se anestesiar completamente. Thoth Jehuti, no entanto, vê nisso um ponto crucial. Quando você se cansa de verdade de viver a mesma história, abre-se espaço para que o nervo de Deus proponha uma narrativa diferente. Mas essa nova narrativa não vem pronta. Ela nasce do espaço que você cria ao abandonar as velhas. É nesse espaço ainda indefinido que o medo fala mais alto. Medo de não ter certeza, medo de não ter controle, medo de não saber explicar o que está sentindo. Por muito tempo, te treinaram para acreditar que segurança é sinônimo de garantias, de planos fechados, de respostas objetivas. Só que, no território do despertar, segurança passa a ter outro significado. Aos olhos de Thoth, seguro é tudo aquilo que está alinhado com a verdade da sua alma, mesmo que pareça arriscado para o ego. E inseguro é tudo o que te deixa aparentemente protegido por fora, mas vai te corroendo por dentro. O nervo de Deus sabe a diferença. É por isso que você sente um peso imediato quando escolhe o que te trai, e uma leveza estranha quando escolhe o que te honra, mesmo que o mundo inteiro diga que essa escolha é loucura. Há um ponto em que você deixa de perguntar se é digno de despertar, e começa a perceber que o despertar não é prêmio, é consequência. Consequência de não caber mais na prisão que construíram para você. Consequência de todas as vezes em que a dor de permanecer igual foi maior do que o medo de mudar. Consequência de vidas e mais vidas, acumulando perguntas que nunca foram respondidas. Os arcontes não querem que você chegue a essa conclusão porque ela te tira da posição de mendigo espiritual e te coloca na posição de herdeiro de um código que sempre foi seu. Thoth Jehuti não vem te dar algo que te falta. Vem revelar algo que sempre esteve aí, escondido, sob camadas de condicionamento.
O nervo de Deus não é implantado em você como um prêmio, ele é desenterrado. Nesse processo, é comum que você comece a olhar para o passado com outros olhos. Cenas que você julgava fracassos absolutos passam a ser vistas como pontos de inflexão. Escolhas que você condenava começam a fazer sentido como tentativas imaturas de se proteger. Situações que antes só te causavam vergonha, agora revelam a coragem que você teve de, mesmo sem consciência, tentar sair do script. Todd não vem para apagar o seu passado, mas para ressignificá-lo. Ele te mostra que os momentos em que você mais se sentiu perdido foram, muitas vezes, justamente aqueles em que o nervo de Deus estava tentando te desviar de caminhos que te matariam por dentro. Você não errou porque era incapaz, errou porque estava caminhando sem lembrar quem te guiava por baixo de tudo. É inevitável que, à medida que essa percepção se aprofunde, algumas relações comecem a se transformar. Pessoas que te incentivavam a permanecer pequeno podem se sentir ameaçadas pela sua expansão. Ambientes que se beneficiavam da sua submissão podem tentar te puxar de volta para o velho lugar. Rótulos que te definiram por muito tempo começam a se desfazer, e nem todo mundo ficará confortável com a versão de você que emerge sem eles. Os arcontes vão usar essas tensões como argumento de que despertar destrói conexões, de que seguir a própria alma é egoísmo. Thoth, porém, te lembra que qualquer vínculo que dependa da sua autoanulação nunca foi amor, foi transação. O nervo de Deus não te afasta das pessoas, ele te aproxima apenas daquelas que conseguem permanecer ao lado da sua verdade, e não somente do seu personagem. No meio dessa redefinição, você pode se pegar oscilando entre coragem e dúvida. Há dias em que você sente com clareza que está no caminho certo, mesmo sem saber onde ele leva. Em outros, parece que tudo foi uma grande ilusão e que seria melhor voltar atrás. Essa oscilação não é sinal de fracasso, é sinal de ajuste. É como aprender a caminhar com um novo corpo, uma nova postura interna. Os arcontes vão apontar essa instabilidade como prova de que você não está pronto, de que deveria desistir. Thoth Jerhuti, no entanto, enxerga aí a dança de adaptação do nervo de Deus, que está se expandindo, ocupando espaços da sua consciência que antes eram dominados pelo medo. Em vez de exigir de si uma firmeza absoluta, talvez o convite seja aprender a permanecer, mesmo tremendo. Quando você começa a escutar o nervo de Deus, descobre um tipo de orientação que não vem em frases completas, nem em argumentos lógicos, mas em sensações. Um sim que se manifesta como abertura no peito, um não que se manifesta como contração imediata, um talvez que pede tempo e silêncio. Essa inteligência sutil estava sempre aí, mas foi abafada por camadas de ruído emocional e mental. Os arcontes fizeram de tudo para associar sensibilidade à fraqueza, intuição à loucura, pausa à preguiça. Assim, mantiveram milhões de almas desconectadas da sua bússola interna. Thoth te chama de volta para essa escuta. Ele sabe que, uma vez que você aprenda a confiar nessa forma de saber, será muito mais difícil te manipular com medo, culpa ou vergonha. É possível que, a partir de certo ponto, você comece a perceber sincronicidades com tanta frequência que seja impossível ignorá-las. Frases que chegam na hora exata, pessoas que aparecem com respostas que você não verbalizou, sinais repetidos em lugares diferentes, como se o próprio tecido da realidade estivesse tentando te dizer algo. A mente condicionada tenta reduzir tudo à coincidência, porque aceitar que há um diálogo vivo entre você e o universo implica em reconhecer que você não é tão pequeno quanto te ensinaram. O nervo de Deus funciona como antena para esse diálogo. Quanto mais ele se ativa, mais claro fica que nada é completamente aleatório. Thoth não usa isso para te aprisionar em paranoia, mas para te lembrar de que existe uma inteligência maior sincronizando os passos, mesmo quando a superfície parece caos. Ao mesmo tempo, você começa a notar com mais nitidez os movimentos dos arcontes. Percebe como certas narrativas coletivas surgem justamente quando as pessoas começam a questionar demais. Repara em como determinados medos são alimentados em massa para manter todos mirando na mesma direção, longe de si mesmos. Percebe como a distração se tornou uma espécie de culto, uma devoção inconsciente a tudo aquilo que impede o encontro com o próprio centro. Essa lucidez pode ser desconcertante, porque desmonta ilusões às quais você se apegou durante toda a vida. Mas aos olhos de Thoth, enxergar o jogo é o primeiro passo para deixar de ser peça. O nervo de Deus não te torna superior, te torna transparente para si mesmo. E a partir dessa transparência, o controle perde o encanto. No fim, você começa a entender que fugir do controle dos arcontes não é escapar para um outro mundo. É deixar de ser governado por aquilo que se alimenta do seu medo, da sua culpa e do seu esquecimento. É um movimento interno, quase silencioso, em que você devolve para o lugar certo tudo aquilo que tomou como verdade absoluta, sem questionar. É quando você para de negociar a própria essência em troca de migalhas de aceitação.
Todd Jerhuti caminha ao seu lado nesse processo, não como salvador, mas como lembrança viva de que existe uma outra forma de estar aqui. O nervo de Deus pulsa cada vez mais forte, não como um conceito, mas como sensação física, emocional, energética. Você sente, mesmo sem entender totalmente, que algo está se rearranjando por dentro. E enquanto esse rearranjo acontece, uma pergunta permanece ecoando insistente no fundo da sua consciência. Até onde você está disposto a ir para não se perder de si mesmo de novo? Essa pergunta não pede resposta rápida, nem afirmações grandiosas. Ela pede honestidade, porque a partir deste ponto, cada escolha, por menor que pareça, deixa de ser apenas uma decisão prática e passa a ser um voto. Um voto a favor do esquecimento ou da lembrança, do controle ou da verdade, dos arcontes ou do nervo de Deus. Você pode até fingir que não está escolhendo, mas a omissão também é uma escolha. E é exatamente nesse ponto delicado, onde nada mais pode ser respondido com automatismo, que a jornada começa a entrar em uma camada ainda mais profunda, onde a transformação deixa de ser ideia e passa a ser destino em movimento. Talvez, agora, com o vídeo se aproximando do silêncio, você perceba que o que mais te toca não é o que foi dito, mas aquilo que ficou pairando entre as palavras, como se cada frase tivesse apenas apontado para um lugar dentro de você que não tem nome, mas tem pulso. Todd Jerhuti não veio até aqui para te entregar respostas embaladas. Veio para acender um lume discreto em um ponto que sempre esteve escuro demais. É por isso que, mesmo quando a voz se cala, existe algo que continua vibrando, como um nervo recém-despertado que ainda não sabe ao certo para onde vai, mas sabe que não quer voltar a dormir. Talvez você comece a lembrar de cenas pequenas, aparentemente banais, que de repente ganham outro significado. Aquela madrugada em que você encarou o teto, sentindo que a vida não podia ser só aquilo. Aquele instante em que, no meio da rotina, uma tristeza sem motivo tomou conta, como se a sua alma estivesse com saudade de algo que nunca viveu. Aquele aperto no peito toda vez que você fingiu estar bem para não preocupar ninguém. Todd sussurra que nada disso foi aleatório. Eram pequenos chamados, toques suaves no nervo de Deus, avisando que o personagem estava apertado demais para a grandeza da consciência que habita aí dentro. Olhando para trás com esse novo olhar, talvez você perceba como, em silêncio, tudo sempre conspirou para te trazer até este exato momento. As dores que pareciam castigo, os fracassos que você jurava serem prova da sua incapacidade, os encontros que vieram como tempestades, as despedidas que você não queria viver. Cada cicatriz emocional que você carrega, Todd lê como símbolo, não como sentença. O que os arcontes chamaram de derrota, ele enxerga como desvio necessário. Porque sem o desconforto, você teria permanecido perfeitamente adaptado a uma vida que nunca foi feita para quem carrega o código dos escolhidos. E agora, com essa lente nova, o mundo lá fora talvez pareça o mesmo, mas algo no seu olhar já não é igual. As conversas que antes passavam despercebidas revelam máscaras. Os lugares em que você se sentia à vontade agora mostram o quanto exigiam que você se diminuísse. As histórias que você repetia para justificar a própria prisão começam a soar ocas. Não é que a realidade tenha mudado de repente, é o nervo de Deus se alongando, ocupando mais espaço dentro da sua percepção. E isso, inevitavelmente, bagunça o que antes parecia sólido. Todd não te promete conforto, mas te oferece verdade. E verdade, quando chega, dificilmente pede licença. Em algum ponto desse caminho, surge a pergunta que nenhum mestre pode responder por você. O que você vai fazer com o que foi despertado aqui dentro? Você pode fingir que nada aconteceu, jogar esse incômodo para baixo do tapete e voltar para a rotina de sempre. Pode dizer a si mesmo que foi apenas emoção do momento, efeito da música, das palavras, da atmosfera. Ou pode assumir, com uma honestidade quase cruel consigo mesmo, que algo em você reconheceu cada símbolo como se estivesse voltando para casa. Todd Jerhuti não exige juramentos grandiosos, só pede uma coisa simples e ao mesmo tempo profunda, que você não traia o que sentiu. Talvez você tenha a impressão de que ainda falta muito, de que não está pronto, de que não sabe por onde começar. E é exatamente aí que o controle dos arcontes costuma tentar se reinstalar, te vendendo a ideia de que você precisa ser perfeito para dar o primeiro passo, que precisa entender tudo para se mover, que precisa eliminar todo medo antes de escolher diferente. Todd te mostra outra coisa. O nervo de Deus desperta no meio da vulnerabilidade, não fora dela. Nenhum escolhido começa sabendo, começa sentindo. O primeiro movimento não é grandioso,
É íntimo. É aquela decisão silenciosa de deixar de se abandonar, mesmo que o mundo inteiro continue pedindo a sua ausência. Enquanto essa decisão amadurece dentro de você, um fio invisível começa a se estender entre o que você vive e o que você é. Aos poucos, você começa a perceber que não precisa mais se adaptar tanto, se explicar tanto, se esconder tanto. Não porque o mundo se tornou mais gentil, mas porque o peso da aprovação externa perde força diante da sensação nova de estar, pela primeira vez em muito tempo, minimamente alinhado consigo. O nervo de Deus vai traçando esse caminho em silêncio, conectando a criança que você foi ao ser que você está se tornando, lembrando que, por trás de todas as versões que interpretou, sempre houve uma presença que nunca desistiu de você. Talvez, daqui a alguns dias, no meio de um gesto comum, essa experiência volte à sua mente sem aviso. Lavando louça, voltando para casa, mexendo no celular, de repente uma frase, uma imagem, um arrepio. Não será nostalgia. Será continuidade. Todd jamais quis que este vídeo fosse um evento isolado, algo que você assiste e arquiva. A intenção sempre foi plantar um símbolo vivo, um lembrete discreto de que existe um nervo sagrado em você pedindo mais espaço na sua história. Cada vez que isso vier à tona, você estará sendo convidado, de novo, a escolher entre o velho roteiro e a possibilidade de algo que ainda está nascendo. E, se em algum momento você se sentir tentado a acreditar que está sozinho nessa travessia, lembre que este chamado não chegou a você por acaso. Existem outras almas, espalhadas por lugares que você nem imagina, sentindo o mesmo aperto, o mesmo estranhamento, a mesma vontade de lembrar. Compartilhar o que te desperta não é exibicionismo, é código. Quando você escolhe levar essa mensagem adiante, você não está apenas enviando um vídeo, está acendendo fachos em outras consciências que talvez estejam à beira de desistir. Os arcontes se alimentam do isolamento. Todd te mostra que os escolhidos se encontram através de sinais. Se essas palavras tocaram um ponto que você não consegue explicar, permita que esse toque tenha consequência. Deixe registrado aqui embaixo o que se moveu aí dentro, mesmo que você não tenha um discurso pronto, mesmo que só consiga escrever uma frase, um símbolo, um desabafo. Às vezes, o simples ato de colocar em palavras o que você sente é o ritual que o nervo de Deus precisa para se firmar um pouco mais na sua realidade. Cada comentário sincero é um testemunho para você mesmo de que essa experiência não passou por você em vão, que você escolheu honrar o que sentiu em vez de arquivar como se nada tivesse acontecido. Se sentir que este conteúdo segurou a sua mão em algum ponto escuro da sua caminhada, retribua esse gesto da forma mais simples e poderosa que existe aqui, alimentando a chama que o mantém vivo. Quando você curte este vídeo, quando se inscreve para continuar caminhando com a gente, quando ativa o lembrete para não perder os próximos capítulos dessa jornada, você não está apenas apoiando um canal. Está dizendo para o universo e para si mesmo que deseja permanecer em contato com aquilo que te lembra quem você é, mesmo nos dias em que o esquecimento parecer mais confortável. E, se este chamado fez sentido para você, não o mantenha trancado dentro da própria bolha. Entregue esse vídeo como quem entrega um espelho para alguém que você sabe que também anda se sentindo em pedaços. Compartilhe com quem vive engolindo o próprio choro, com quem ri alto para esconder o cansaço, com quem olha para o teto de madrugada se perguntando se existe algo além deste roteiro repetitivo. Às vezes, é exatamente um conteúdo como este que impede uma alma de desistir de si mesma. Todd Jehuti trabalha através de gestos simples, quando eles são movidos por intenção verdadeira. Se o que despertou aqui te fez sentir menos estrangeiro em si mesmo, considere permanecer nesta estrada com mais consciência. Inscreva-se, não por impulso, mas porque uma parte sua reconhece que precisa de lembretes constantes para não escorregar de volta para o sono antigo. Permita que cada novo vídeo se torne um fio a mais, segurando a sua memória desperta, um lembrete recorrente de que você não é propriedade de nenhum sistema, de nenhuma crença, de nenhum medo. O nervo de Deus precisa de continuidade, não de flashes. E essa continuidade se constrói quando você escolhe, dia após dia, caminhar ao lado daquilo que te chama para dentro. No fim, tudo se reduz a algo que nenhum algoritmo consegue medir: a decisão íntima de não se trair de novo. Todd Jehuti pode apontar portas, acender tochas, expor os truques dos arcontes. Este vídeo pode chacoalhar estruturas, tocar feridas, abrir espaços. Mas é você, e só você, quem vai escolher se transforma essa experiência em memória vazia ou em ponto de virada. A vida vai continuar te oferecendo chances de voltar ao automático. O nervo de Deus, agora desperto, vai continuar sussurrando que existe um outro
outro caminho, mesmo que ele ainda não tenha mapa. Então, deixa que essa última frase não seja um adeus, mas um pacto silencioso. Se algo em você tremeu enquanto ouvia, honre esse tremor. Porque no fim das contas, fugir do controle dos arcontes não é sobre derrotar uma força externa, é sobre parar de abandonar a própria essência. E toda vez que você escolhe a verdade, ainda que com medo, ainda que aos poucos, o nervo de Deus dentro de você se lembra um pouco mais de como é ser soberano.